Esses palestrantes, eles não sabem nem quanto cobrar pelas palestras. Para um cliente, ele cobra um preço, para outro cliente, ele cobra outro. Para um cliente que entrou em contato com ele e nem pediu desconto, ele já sai querendo dar desconto para tentar fechar aquela palestra. E como fazer para se tornar esse palestrante que tem muita demanda, esse palestrante que cobra caro? E aí, tudo bem? Boa noite. Oi, Lucas, bacana estar com você. Gente, eu vou olhar aqui nas duas câmeras, tá? Porque a gente está produzindo conteúdo, que palestrante é assim, tem que aproveitar uma oportunidade, não é mesmo? E virar multiplataforma, a gente tem que estar em tudo quanto é lugar. O Lucas tem um YouTube super bacana, então ele também está fazendo essa live que vai... você está com o perfil aí, fica a dica palestrante, você tem uma imersão que vai começar agora dia 14. Já vamos começar aí com esse jabá. Qual o objetivo da imersão? É focado em negócios, né? Isso. Só passando aí para a galera que não me conhece ainda, boa noite, gente, boa noite vocês que estão chegando aí nesse nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e aqui na nossa agência nós atendemos um público, nós somos focados em um público específico, as empresas privadas. E conversando com muitos palestrantes, a gente atende muito gerente de RH e conversa com muitos palestrantes aqui, Pri, e eu vejo que tem detalhes, coisas bobas que acabam afastando os palestrantes de grandes empresas, de potenciais fechamentos de palestras. E por isso eu resolvi criar esse Instagram para compartilhar dicas aí com os palestrantes. Inclusive, nós vamos fazer um evento agora do dia 17 ao dia 21, a imersão palestrante online, em que o objetivo é compartilhar com palestrantes como prospectar empresas privadas, que é o nosso público-alvo aqui na nossa agência, e fechar palestras online. Nesse ano aí de pandemia que tudo está sendo online, a gente vai falar sobre isso. É 17, gente. Eu falei 14, errei. Isso mesmo, Lucas. E, assim, vou te falar de um gap meu. Eu estou no mercado de palestra há 10, 12 anos. Eu nunca consegui ter um relacionamento via agência. Assim, conta pra gente qual é o segredo dos bancos de palestrantes. Porque a sensação que eu tenho é que funciona muito no mais do mesmo. Porque, claro, as empresas não querem se arriscar com nomes que elas não conhecem, né? Ou que não têm uma grande autoridade reconhecida. Então, eu vejo que todas as palestras, os bancos de palestras vendem as mesmas pessoas. A gente abre o site e tem lá aqueles superstars que a gente sempre vê. Qual é o segredo para a pessoa comum, né? Aquele especialista que estudou pra caramba, que tem autoridade técnica, mas que não tem uma presença digital super bombada, que não está toda hora na televisão, enfim, que ainda não chegou nos milhares de dígitos aí de cachê, como é que ele consegue iniciar um relacionamento com um banco de palestra? Ajuda, gente? Ótima pergunta, Pri. Vamos lá. Eu sempre repito para todos os palestrantes: não corra atrás de agências de palestras. São as agências de palestras que precisam correr atrás de você. Eu sempre repito isso, apesar de eu ter uma agência e apesar disso parecer negativo para mim. Sabe por quê? Porque o mercado de palestras, Pri, ele gira em torno do interesse. Olha só, palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Por isso que tem muitos palestrantes que eles falam que fecham muitos negócios dentro do ciclo de networking deles, com pessoas que eles conhecem, empresas que conhecem ele, empresas ou pessoas que ele conhece que indica ele para outras empresas e para outras pessoas, mas com as agências, e essas empresas e essas pessoas elogiam muito suas palestras. O grande problema é que fica aqui na cabeça: caramba, se as pessoas elogiam tanto minha palestra quando eu desço do palco, por que esse negócio não bomba a nível nacional? Né? Por que as agências não me indicam? Por que eu consigo ter um relacionamento com as agências? Simplesmente porque as palestras são consequência da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Não basta ser bom, você precisa parecer bom. E o que isso tudo tem a ver com as agências? Por que eu estou te falando isso, Pri? Porque aqui numa agência, e eu vou falar por conhecimento próprio, porque eu tenho uma agência, né? Aqui na agência, eu atendo empresas. E a empresa já entra em contato comigo procurando por um palestrante específico, tá? Na maioria das vezes, os palestrantes que eles procuram são palestrantes famosos. Os palestrantes famosos têm mais pedidos de palestras do que dias no calendário deles. Ou seja, muitas vezes, quando um cliente entra em contato comigo, o palestrante não tem agenda para o dia que a empresa está procurando. A grande questão é que, quando eu indico alguns palestrantes como opção para essas empresas, tem alguns palestrantes que, mesmo sabendo que a palestra deles são ótimas, as empresas não gostam, as empresas não querem. Sabe por quê? Porque eles não conseguem transmitir o quão bom eles são pela imagem deles.
E acaba que, para mim, como agência de palestras, é negativo quando eu indico um palestrante que não agrada o meu cliente. É por isso que é muito mais vantajoso para mim, já que eu preciso fechar a palestra para faturar, né? Senão eu não consigo pagar os boletos aqui também. Então é muito vantajoso para mim, como empresário, oferecer palestrantes que eu sei que tem a maior possibilidade de agradar meus clientes. Aqui que está a grande questão. Quando o palestrante, por melhor que seja o conteúdo dele, ele não consegue transmitir essa qualidade na imagem dele, ele acaba perdendo potenciais parcerias com agências de palestras, entendeu? E aqui que eu falo que o palestrante ele não deve correr atrás das agências, porque ele deve focar em como despertar interesse das empresas. E aí depois que ele conseguir fazer essa rodinha girar, pode ter certeza, você nem vai precisar correr atrás das agências. As empresas vão procurar as agências já procurando por esse palestrante específico. E no final das contas, sou eu que acabo procurando por você. Legal. E na sua imersão, então, você ensina a prospectar. Prospectar também é um negócio que eu nunca fiz. Eu sempre tive um site vendedor, um bom site que me vendia, porque já me eliminava muito desse trabalho de ter que fazer esse chaveco, né? Esse chaveco corporativo, esse chaveco de business. Justamente porque toda vez que você aborda, você perde um pouco de valor, né? Uhum. Você sai do lugar de quem é abordado, por esse seu princípio aí, né? De que a gente tem que construir autoridade, ficar relevante, ficar grande, e aí você é impossível de ser ignorado e o mundo te acha, o mundo te quer. Aí que tá, qual é o caminho da prospecção que não te desvaloriza? Boa pergunta de novo. Olha só, eu desenvolvi um mapa, que é o mapa do mercado de palestras. E o norte desse mapa, o centro do mapa, é o interesse. Por isso que eu vou repetir muito essa palavra. Tudo ele deve girar em torno do interesse. Ou seja, quando você faz uma prospecção, imagina, Pri, você quer prospectar uma empresa de uma outra região. Em que estado você está? São Paulo. Vamos supor que você quer prospectar uma empresa de Goiás. Uma empresa do agro lá de Goiás, e você quer muito palestrar nessa empresa. E você entra em contato com eles, só que eles ainda não te conhecem. Vamos lá, você entrou em contato com o gerente de RH, querendo se apresentar para ele. Ele ainda não te conhece. Nesse relacionamento de apresentação, quem tem maior interesse em fazer negócio nessa comunicação? Eu. Você. O cliente, ele não te conhece, ele não te procurou, ou seja, ele não está interessado em você. A grande questão aqui é que o palestrante ele precisa aprender a inverter o jogo de interesses, entendeu? Quando você entra em contato querendo oferecer palestras para alguém que ainda não te conhece, pode ser que esse cara nem esteja procurando palestrante. Você meio que faz um marketing de esperança, porque você espera que ele esteja procurando por palestrante, primeira coisa. Segunda coisa, você espera que ele esteja procurando por um palestrante do seu tema. E a terceira coisa, você espera que, além disso, ele ainda goste de você. Então, é meio que rezar e esperar que dê certo. Então, a prospecção que não funciona é esse tipo de prospecção. A prospecção que funciona é uma prospecção focada em aprofundar relacionamento. Aí que entra o Media Kit, aí que entra o e-mail certo, sabe? Porque às vezes um palestrante quer se apresentar e manda um e-mail gigantesco. Imagina, de novo, o jogo de interesses. Eu não estou interessado em você, eu vou ler um e-mail gigante de alguém que eu não me interesso. Você não assiste um filme sem ver o trailer. Você não vê uma matéria sem antes ler a manchete e se interessar por aquela manchete. Então, primeiro você precisa despertar o interesse para depois ter a oportunidade de aprofundar esse interesse, para depois ter a oportunidade de oferecer a sua palestra. A prospecção não é uma prospecção de venda. A prospecção é uma prospecção de apresentação para aprofundamento de relacionamento. Exato. E é por isso, gente, que é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal nas mentorias. Negócio de palestras não é uma coisa que você investe para fechar as contas do mês. Não é. Ele é um negócio de longo prazo, é devagarzinho, é um dia após o outro, é muita insistência em ser relevante, né? Porque qualquer outra comunicação apressada e que atropele o tempo do mercado e te respeitar, soa desespero. E isso é a contra-propaganda, é tudo que a gente não precisa, né? Exatamente. E tem muito palestrante que acaba soando desesperado. Eu falo que tem um gatilho mental. No mundo das palestras, a gente sabe muito desse negócio de gatilhos mentais, né? E tem um gatilho mental que é o gatilho do desapego. Então, vira e mexe, eu entro em contato com um palestrante aqui e falo, você tem a data tal? E ele fala, tenho, mas já tem 3 clientes aqui procurando essa data. E muitas vezes é verdade, o cara tem a agenda lotada.
mas muitas vezes dá para perceber que é gatilho mental que o cara está tentando aplicar na gente. E quando a gente percebe que é gatilho mental, esse gatilho do desapego vira um desespero, porque ainda mais quando esse cara daqui a alguns dias chega e começa a ficar cobrando. E aí, então já vai uma dica para vocês, palestrantes. Começa a ficar cobrando o contratante. E aí? E aquele pedido? E aí, deu certo? 2 dias, 3 dias depois? E uma dica aqui rápida que eu vou te dar é, quando um cliente te consultar, para você e para a galera que está acompanhando a gente, quando o cliente vier te consultar, para não parecer desespero, na consulta pergunta para ele, quando você consegue me passar um retorno? Porque aí nesse dia você cobra o retorno dele, entendeu? Exatamente. Não vai parecer desespero. Olha que dica boa. Olha que dica boa, porque aí tá, todo mundo fala, a gente vai ver, a gente vai analisar, vou conversar com os meus diretores, porque nunca é a pessoa que bate o martelo que faz o primeiro contato com você, né? Então você pergunta quanto tempo precisa ela já está esperando o seu contato, né? Até porque isso mostra que você realmente é uma pessoa ocupada, você vai precisar liberar a sua agenda daquela data que você muito generosamente está pré-reservando para aquela pessoa. Então essa é uma dica muito boa, né? Já avisar do próximo movimento, já acordar esse retorno para ter essa resposta. A gente tem pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada aqui na enquete do Instagram. Olha só que pergunta interessante. Palestra de nicho para PCD como autistas estão em alta? Eu acho que tudo de diversidade, mas eu acho que agora a gente tem falado mais disso, né? No espectro autista. Como é que você está percebendo, você como agência de palestrante? Você está vendo essa busca por diversidade, por grupos de afinidade? Você está vendo esse nicho? Vamos lá, Pri. De novo, o meu foco aqui são empresas privadas. Então, uma coisa que eu percebo bastante é que os palestrantes, eles perguntam bastante sobre a procura por um certo tema. E eu comunico que a grande questão não é o seu tema. Qualquer tema, ele pode ser vendido para as empresas privadas. Então, a resposta simples, qual que é? A resposta simples é, eu não vejo o nicho de PCD sendo um nicho muito procurado pelas empresas. As empresas não chegam até mim procurando por isso, mas eu vejo possibilidade desse tema PCD, desse tema diversidade, conseguir ser encaixado dentro do que as empresas estão procurando. Então, tem essa questão, a procura por esse tema especificamente não é alta, porém, há possibilidade de você desenvolver uma palestra dentro do que as empresas estão procurando para que o seu tema, a sua especialidade se encaixe no que é interessante para empresas privadas. Agora, para outro tipo de contratante, Sebrae, universidades, aí eu já não consigo falar com muita propriedade, porque não é muito o meu campo, não. Mas empresas privadas, a minha ideia é essa. E as empresas privadas têm procurado em agências palestrantes de diversidade e inclusão? Porque é um tema que está, assim, muitas empresas, cerca de 2, 3 anos, se comprometeram, né, com objetivos globais e ONU e etc., e o caminho dessa busca desse especialista, que é um tema ainda incipiente, né? Não é um tema ligado ao core de nenhuma empresa, porque não é vendas, não é liderança, não é planejamento estratégico. E esse caminho, eles vão via agência? Você sente isso ou não? Não. Deve ser mais indicação do especialista, imagino, né? Exatamente. Eu acho que esse tipo de contratação de palestrantes que falam sobre esse tema são para eventos menores dentro das empresas. Então, por exemplo, uma empresa que costuma entrar em contato comigo, ela entra em contato comigo para um evento de começo de ano, de final de ano, CIPAT. Convenção. Exato. Eventos médios ou grandes, sabe? Agora, eventos pontuais, que pode ser que seja o caso, eu não tenho certeza da contratação desse tema de palestra, eles devem entrar em contato direto com o palestrante, porque, pelo menos para mim, não tem muitos pedidos sobre isso. Tá, tem uma outra pergunta aqui da Dani Kais. Olha, a Dani Kais, ela é uma palestrante de comunicação, mas ela agora também fala de diversidade etária. Olha que interessante. E aí ela perguntou o seguinte: há indicação para que as palestras online sejam mais curtas que as presenciais para cobrar atenção? Você concorda com isso? Palestras online mais curtas que as presenciais? Para cobrar atenção, para aumentar o índice de retenção, talvez, o ser mais compacta, enfim. Será que ela disse que isso é uma exigência das empresas agora? Que ela falou exigência, né? Foi uma pergunta. Talvez uma recomendação. As pessoas estão preferindo palestras mais curtas, mais tipo TED, assim, menos de 1h30, como era antigamente, mais de 30 minutos, 35, 40. Bom, Pri, eu vou falar pela minha experiência. Aqui, todas as palestras que nós fechamos no ano passado e nesse ano,
e foram mais de 120 palestras, se eu estou chutando baixo, mais de 120 palestras, nenhuma que eu me lembre, nenhuma foi menos de 1h30. E eu não me lembro de nenhuma empresa ter pedido para a gente para conseguir manter a atenção do pessoal deles ser menor. Então, eu não vejo essa orientação, não. Legal. Quando o palestrante é muito famoso e ele é superstar, ele é mais importante que o tema dele, né? Então, as pessoas falam, eu quero Cortella. Não necessariamente, eu quero um palestrante de ética, né? Ética não vende, o Cortella vende. Então, qual é o momento da carreira do palestrante em que ele deixa de ser o tema e ele passa a ser aquele mito e que qualquer coisa que ele vai falar, de cupcakes, de brigadeiro, de criação de filhos, de construção de navio, ele é autoridade, todo mundo quer ouvir, as pessoas querem ele no evento, né? Qual é a virada de chave? Olha só, eu costumo dizer que existem 4 níveis de palestrantes no mercado de palestras. Ou seja, se você é um palestrante, você necessariamente está dentro de um desses 4 níveis. Não tem como estar fora. Quais são esses 4 níveis? Primeiro, nível do legado. Segundo, nível do super-herói. Terceiro, nível do progresso. E quarto, nível dos desconhecidos. Aqui no nível do legado, nós temos os palestrantes, e eu não posso chamar nem de palestrantes, porque são profissionais que deixaram algum legado. Eles deixaram algum legado na profissão deles, no que eles fazem. E por conta disso, eles despertam interesse, tanto interesse, que eles são convidados para falar sobre aquele legado. Lembra que palestras são consequências da quantidade de interesse que desperta as pessoas? O legado deles desperta o interesse na mídia, que acaba bombando eles mais ainda, e também nas empresas, que querem ouvir a história deles. Esses são os palestrantes do nível do legado. Cobram mais de R$40 mil pelas palestras deles. Depois, vem os palestrantes do nível do super-herói. São os palestrantes que são vistos como super-herói pelas pessoas e pela mídia também, porque a mídia também bomba esses caras. E as palestras desses caras custam entre 20 e R$40 mil. Esses caras são caras que, como eu disse, são vistos como super-heróis, por isso o nome desse nível. Abaixo desse nível... Dá um exemplo de super-herói, porque, por exemplo, o legado, eu fico pensando, né, do Bernardinho, né, enfim, sei lá, Ayrton Senna se estivesse vivo, né, Fernando Henrique, Barack Obama, mas dá um exemplo de super-herói. Por exemplo, você falou exemplos certos de legado, tá? Flávio Augusto também, no nível do legado. Super-herói, a gente tem aí a maioria dos palestrantes famosos. O Cortella, que é basicamente entre o super-herói e o legado. A gente tem o Geraldo Rufino, o Rick Chester, Tandy do vôlei, tem o Fernando Fernandes, tem Rick Chester, como eu já falei, tem vários palestrantes. Então, você está me dizendo que o palestrante super-herói é muito menos pela especialidade dele fora do palco e muito mais pela história de superação, talvez? Aí que está a questão. O palestrante legado, ele deixou um legado. O palestrante super-herói, ele até tem legado. Todos têm um legado, né? Não tem ninguém que não tenha um legado, principalmente palestrantes. Ele já até tem um legado, só que esse legado ele não está no inconsciente coletivo, quanto o legado do Ayrton Senna, do Bernardinho, sabe? Então, eles têm uma história que é muito mais visto como super-herói do que como legado, entendeu? Essa é a grande... Não necessariamente de superação. Por exemplo... deixa eu pensar em um palestrante que não tem muito a ver com superação. O Cortella, não tem a ver com superação, entendeu? Mas o cara é visto como super-herói. As pessoas querem ouvir e pagam para ouvi-lo, né? Então, esses são os palestrantes do nível super-herói. Aqui que tá, nos 2 níveis abaixo, tá uma coisa interessante. Todo palestrante, eu percebo que tem uma história com potencial de ser super-herói. Todo palestrante tem palestrantes aqui de níveis abaixo tem palestras tão boas quanto a dos palestrantes do nível de super-herói. Tem um monte de palestrante que fala assim pra mim, Pri, nossa, eu assisti a palestra de fulano e, modéstia à parte, se eu subisse lá no palco, meu show ia ser maior. Eu já ouvi isso de vários. Isso, né? Então, eu já ouvi isso. E eu não desacredito nisso. Eu tenho certeza que é verdade, mas... a demanda, né? É o halo, né, em torno da pessoa. O negócio é que você, como eu já disse, né? Você não basta ser bom, você precisa parecer bom. E aqui entra o palestrante do nível do progresso, o terceiro nível de palestrante. E esse palestrante aqui, ele parece bom. E por isso que ele cobra entre 10 e 19 mil reais. Esse é o palestrante que quando o Geraldo Rufino, o Rick Chester não tem disponibilidade, eu indico ele.
o meu cliente, ele está mais aberto a aceitar essa indicação, porque a imagem dele vende também, entendeu? Os palestrantes do nível abaixo, do nível desconhecido, aqui são os palestrantes que estão na vala do mercado de palestra. Aqui é uma briga de faca, Pri. E o mais triste disso tudo, que é uma briga de faca não pela qualidade do trabalho deles, é uma briga de faca pela percepção da qualidade do trabalho deles. E que esses palestrantes, eles não sabem nem quanto cobrar pelas palestras. Para um cliente, ele cobra o preço, para outro cliente, ele cobra outro. Para um cliente que entrou em contato com ele e nem pediu desconto, ele já sai querendo dar desconto para tentar fechar aquela palestra, entendeu? Então, são os palestrantes do nível desconhecido. E aí, eu respondo finalmente a sua pergunta. Lucas, e como fazer para subir de nível? Para se tornar esse palestrante que tem muita demanda, esse palestrante que cobra caro? Basicamente, você tem que focar no centro do mercado de palestras. Lembra qual é, Pri? Você tem que focar em gerar muito interesse. Exato. E para as pessoas te procurarem, não você procurar as pessoas. Você tem que focar em despertar interesse. E, Pri, olha só, eu não sei se você se lembra, mas eu acabei de falar que o nível acima do nível dos desconhecidos é o nível do progresso. E no nível do progresso, os palestrantes cobram entre 10 e 20 mil reais pelas palestras. Eu falo há 5 anos, tá? Minha agência de palestrantes tem 5 anos. Há 5 anos eu falo com palestrantes e falo com empresas. E eu bato o martelo que qualquer palestrante tem possibilidade de estar no nível do progresso, porque está dentro do controle dele estar no nível do progresso. Exato. Sabe o que diferencia um palestrante do nível do progresso para um palestrante do nível do super-herói? Mídia. Basicamente é isso. Não é qualidade, é mídia. Então, viralizar, né? Exato. Como é que eu faço para cobrar caro pelas minhas palestras e para ter pessoas dispostas a pagar, para ter empresas dispostas a pagar caro pelas minhas palestras? Você precisa movimentar ferramentas ali que estão dentro do seu controle, não estão atrelado ao marketing de esperança, estão dentro do seu controle, que, por exemplo, vai aumentar a percepção de valor da sua marca como palestrante e vai mostrar para pessoas que ainda não te conhecem que você vale 10 mil reais, entendeu? E aí, só para finalizar essa explicação dos 4 níveis de palestrantes, esses 4 níveis, ele tem a forma de uma pirâmide, tá? Então, o último nível, que é o nível dos desconhecidos, está na base da pirâmide. Ou seja, aqui tem muito palestrante. Lá no nível do legado, tem poucos palestrantes, é a pontinha. E o porquê que eu estou te falando isso? Porque a demanda do mercado de palestras também tem a forma de uma pirâmide, mas uma pirâmide de cabeça para baixo. Então, a maior quantidade de clientes está procurando por palestrantes que estão no nível do legado. E aqui tem poucos palestrantes. Tem muita gente procurando por poucos. E, ao contrário, aqui no finalzinho tem muitos palestrantes para poucos clientes. Por isso que é uma briga de faca, entendeu? Por isso que é difícil fechar palestras, apesar da qualidade da palestra. Tá, né? E a sensação de que o salto mais difícil para dar é do nível do desconhecido para o nível do progresso. Porque a percepção do mercado de que você é um palestrante do nível do progresso, ela já é infinitamente superior a daquele nível dos desconhecidos da briga de faca. Que foi o que a gente viu em 2020 acontecendo, muita gente fazendo palestra de graça só para postar que estava fazendo alguma coisa, quando na verdade não estava faturando era coisa nenhuma, né? E estava só canibalizando o mercado aí, que a gente viu demais isso acontecer. Então, esse salto, ele é muito importante. E a primeira coisa a conter é a energia do desespero, né? Isso, a energia do desespero e, na verdade, eu acredito que é focar no que está aqui na sua mão. Por exemplo, eu tenho um Media Kit, mas o meu Media Kit é interessante para uma empresa que eu vou prospectar. O meu e-mail que eu estou mandando para prospectar uma empresa é interessante, entendeu? O palestrante, e eu sei que isso é muito difícil, ele precisa, na hora da venda da palestra dele, esquecer da palestra dele. Ele tem que focar no cliente. E o que interessa aquele cara ali? Eu digo, Pri, eu tenho certeza que já aconteceu vários casos que você estava aqui no telefone para falar com um cliente que estava interessado em contratar uma palestra e eu apostaria aí dinheiro que todas as vezes você falou no telefone para um potencial fechamento, você encantou essa pessoa, porque você teve a oportunidade de falar com ela. E o palestrante, quando tem a oportunidade de falar com alguém que está querendo contratar um palestrante, dificilmente ele perde essa oportunidade, esse fechamento. É verdade. Mas e quando o cara não te dá a oportunidade de falar com ele? Isso é complicado. Aí você precisa ter pessoas que falem por você, né? Muita prova social, muitas outras empresas que já te contrataram e tiveram resultado bom. E uma coisa que você falou é importante, o palestrante é muito apaixonado pela palestra dele, né? Pelo tema dele. E não é isso, o cara não compra a palestra, não compra o tema, ele compra uma transformação. E aí, quando você vai para essa conversa, o cara quer fazer a palestra que ele faz no palco, ali no telefone com o cara, ou na reunião de briefing com o
cara, ou na call com o cara. Não, ele tem que falar de problema e tem que falar de solução, né? Não fazer a palestra dele. Isso, lá, Leonardo Piancó, aqui no Nordeste chama-se briga de foice. É verdade, é isso mesmo. Temos mais pergunta aqui. Andréa Souza Cordeiro, palestrante do agro, viu? Do mercado financeiro, especialista em commodity, ela é ótima. Dentro da sua demanda comercial, os seus contratantes costumam determinar o gênero do palestrante de seus eventos? Como funciona a seleção dos profissionais? Porque ela é palestrante do mercado financeiro para o mundo do agro, especialista em commodity. Ela também criou um grupo muito relevante chamado Missão Mulher do Agro. Inclusive, a ministra Tereza Cristina felicitou ela por essa iniciativa que ela faz, né, dessa presença feminina no agro, bem bacana. E a pergunta dela aí, tem uma demanda de qual é o gênero que eu quero? Tá, vem ali o nome do Cortella, certo? Ah, a Cortella não tem agenda, então eu vou descer ali para um super-herói. Ih, Rufino não tem agenda. Aí eu desço para os palestrantes de progresso. Você tem a oportunidade de colocar um palestrante teu de progresso, do nível de progresso, que é muito bacana. Quando o contratante não conhece esses palestrantes do nível do progresso, ele começa a ensinar as exigências ou os requisitos para o palestrante e gênero chega a entrar nisso? Tá. De novo, tudo que eu estou compartilhando aqui, galera, são experiências da minha agência, tá? Eu não vou falar a verdade absoluta, eu vou falar dentro do que acontece aqui no meu mundo. Claro, é isso que a gente quer, que você vê. O que acontece aqui no meu mundo é o seguinte, Pri, o contratante, ele só me define gênero na contratação de uma palestra quando ele está procurando por algo relacionado a gênero. Então, o que acontece muito aqui é a procura de palestrantes, mulheres que falam sobre empoderamento feminino. Então, tem muitas empresas que buscam isso daqui com a gente. Então, é óbvio que elas estão procurando por mulheres, né? E então... pelo menos a gente espera isso, né, gente? A única escolha de gênero que eu vejo dos nossos clientes é quando tem esse tipo de caso. Mas, por exemplo, ética, quero motivação, quero liderança. Não tem uma escolha por homem ou por mulher, não. Inclusive, inclusive, essa questão aí dos níveis de interesse, o nível delegado, super-herói, desconhecido, progresso, os clientes, eles não têm noção desses níveis, não. Tá? Na verdade, isso daí foi uma coisa que eu criei a partir do que eu via, dos pedidos de palestrantes que eu via meus clientes tendo, tá? Então, o que define isso na cabeça do cliente, quem eu vou escolher? É uma palestrante mulher? Palestrante homem? É um cara que fala sobre motivação, liderança. Quando eu vejo esse processo de escolha de palestrante acontecendo, eu vejo que esse processo está muito relacionado à percepção de valor que eu vejo naquele palestrante. E aí que tá, o palestrante que está em níveis maiores aí dentro desses 4 níveis que eu te falei, eles transmitem uma maior percepção de valor. Quando você fala em Bernardinho, só de falar no cara já dá uma percepção de valor lá no talo, né? Então, a percepção de valor é o que define na cabeça do cliente o seu nível, né, que tá meio que não tá claro ali na cabeça dele. Eu trouxe aqui em nomes para poder esclarecer aqui pra gente. Mas finalizando, não tem, as empresas não definem quem vai contratar, se é homem ou mulher, não. Eles procuram pelo tema e por alguém que seja interessante. Bacana, legal. Uma pergunta para você, né? Quando você apresenta um palestrante novo aí, que ainda não é muito conhecido para o seu cliente, o que você acha que impressiona mais ou que define mais a contratação? Esse palestrante ter um currículo, né, que impressiona, ele ter uma presença digital, né, midiática muito turbinada, ou ele ter livro, ou ele ter muitos depoimentos de outras empresas que já contrataram. Tá, vamos lá. O conjunto disso tudo, ele aumenta a quantidade de interesse que você vai despertar no cliente, tá? Só que tem alguns itens que eles despertam mais interesse que outros. Por exemplo, quando eu indico um palestrante para um cliente meu, se ele tem um Media Kit, ele já acaba se diferenciando dos outros palestrantes. E um Media Kit tem muita diferença entre um Media Kit e um currículo. São duas coisas completamente diferentes. Inclusive, foquem no Media Kit, não no currículo. Mas, por exemplo, isso daí é algo que já diferencia, sabe? Já aumenta a percepção de valor daquele palestrante em relação às outras indicações que eu fiz ou em relação aos outros palestrantes que aquele contratante deve ter em mãos. Ele deve entrar em contato com outras agências de palestras que devem indicar outros palestrantes também. Então, o palestrante, quando ele é desconhecido, ele tem que focar em materiais, por isso que eu falo que subir de nível está dentro do controle dele. Ele tem que focar em materiais que ali no processo de escolha da contratação do palestrante vão aumentar a percepção de valor dele.
e, consequentemente, vão aumentar o interesse daquele contratante por ele. Legal. E aí você está falando vídeo, né? Um vídeo bem vendedor, né? Porque o grande medo do contratante é como é que eu vejo essa pessoa em ação, né? As pessoas não querem arriscar com quem não conhece. Então, inclusive, teve legal. uma empresa que entrou em contato comigo um tempo atrás e era uma gerente de RH que ela falou o seguinte: Lucas, me passa o vídeo de todos esses palestrantes aí que você me indicou. Eu acho que eu indiquei uns 10 palestrantes para ela, 2 tinham vídeo, 2 tinham sinopse da palestra. Meu Deus, olha só. Então, olha a diferença que pode fazer você ter. E é positivo essa informação de que a maioria não tem, porque quem tem faz e se destaca. Exatamente. E aí as pessoas às vezes ficam travadas. Mas o meu vídeo foi feito com celular, foi amador, não importa, é você em ação. Tem público reagindo, tem público chorando, tem público rindo, né? Se você tiver stories de gente que estava na sua palestra e estava lá postando uma reação muito importante, isso vale também, né? Isso é prova social do seu impacto. Eu acho que muita gente trava porque fala, eu não tenho dinheiro para pagar uma mega produtora para ir numa palestra, e muita gente faz palestra em empresa fechada que não pode, né, levar a equipe dentro para captar. Gente, isso não é o mais importante, né? Legal você trazer essa informação aí libertadora. Tenho mais um monte de pergunta aqui. A conversa está muito boa, gente. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Manda pergunta que a gente responde, galera. Pergunta boa. Como saber calcular o valor da sua palestra? É pelos níveis? Os níveis, eles definem quanto que um palestrante cobra. Mas eu sou palestrante, eu quero entender quanto cobrar pela minha palestra. Você precisa entender, fazer uma análise primeiro da percepção de valor que você desperta no cliente. Então, trazendo um exemplo, Pri, se alguém quer te abordar querendo vender um iPhone para você 12 por R$800, o que você vai achar disso? Confiar, né? É estranho, né? Porque a marca ela já transmite uma super percepção de valor. Então, quando eu vejo aquele produto sendo vendido por um preço baixo, tem alguma coisa errada aí. E as empresas elas estão acostumadas a pagar em média R$20 mil por um palestrante. Quando eu vejo um palestrante cobrando R$800 numa palestra, tem alguma coisa errada. Ou esse cara é iniciante, ou a palestra dele tem baixa qualidade. Tem uma coisa que se chama bens de Veblen, Pri. Bens de Veblen são produtos que eles são qualificados como produtos bons simplesmente pelo preço deles. Por exemplo, um advogado de 50 mil... Exato, vinho. É o vinho no restaurante. A pessoa que não entende de vinho, quer impressionar, vai direto no mais caro, não é isso? É o vinho. Exatamente. O vinho é o bem de Veblen. Quanto mais caro o vinho for, mais eu acho que ele é bom. Não necessariamente, às vezes, né? Mas o palestrante, ele é um bem de Veblen. Então, ele não pode cobrar muito barato, senão a percepção de valor dele vai ser baixa. Um palestrante que ele quer cobrar R$10 mil, ele pode cobrar R$10 mil. A grande questão é, será que vai ter pessoas dispostas a pagar R$10 mil? E as pessoas vão estar dispostas a pagar R$10 mil num palestrante a partir do momento que ele transmite, antes mesmo de conversar com aquele contratante, que ele vale R$10 mil. Por isso que eu falei que o preço está ligado à percepção. A partir do momento que você modifica o seu Media Kit, o seu site, suas redes sociais, seus e-mails para transmitir percepção de valor, você começa a aumentar o preço da sua palestra. Mas, dando uma base aí para a sua galera que está acompanhando a gente, cobre no mínimo R$3 mil pela sua palestra. Se você for cobrar, no mínimo R$3 mil. Eu acho também. É um valor cabalístico. No mínimo, tá? É o valor da dignidade. Eu concordo com você. Exatamente. Menos que isso, você, além da dignidade, você vai ser qualificado como palestrante mais ou menos. A gente tem uma pergunta da Renata. Para o iniciante, mas que é muito pouco que faz, deve começar com um valor de 5 mil? Vale os 3 mil para o iniciante, mas que é muito bom que faz? Olha só, Pri, de novo, não foca na qualidade da sua palestra, palestrante. Foca na percepção de valor que você está despertando. Então, o Cortella, vamos supor que o Cortella não fosse um palestrante famoso, mas ele começasse a dar palestra hoje. Eu não sei se as empresas iriam pagar R$30 mil pela palestra do Cortella como pagam hoje, sabe? Porque eu não conheço o cara, a percepção de valor dele para mim é muito baixa, entendeu? Então, palestrante iniciante, eu sugeriria que você cobrasse R$3 mil pela sua palestra e dependendo da demanda que você tivesse, você poderia aumentar o preço da sua palestra. Legal, bacana. O que as empresas estão procurando como temas de palestras? Você sentiu mudança nesse um ano para cá? Senti. Vamos lá, ó. Tem 6 temas
eu registro dados de todos os clientes que entram em contato comigo. Então, eu costumo falar que eu ganho até quando o cliente não fecha comigo, que eu ganhei informação. Então, tem informação de onde o cara veio, qual o tipo de palestra ele está procurando, tudo eu registro aqui. E eu registrei que existem 6 temas de palestras mais procurados pelas empresas: motivação, liderança, vendas, trabalho em equipe, política e economia. As empresas privadas sempre procuram por esses 6 temas. Porém, de um ano para cá, a procura dos temas tem mudado por causa do que aconteceu, né? As coisas viraram de cabeça para baixo. Então, no começo da pandemia, por exemplo, a procura por palestras, ela cessou. Da segunda semana de março até o começo de maio, nenhum dos meus clientes procurava por palestras. Todas as palestras que a gente tinha fechado nessa época ou foram canceladas ou remarcadas. Nem Acho me que lembra. aconteceu. Desde a minha vida, amigo. Aconteceu tudo. Palestrante de liderança feminina. Março é o meu Natal, você não tá entendendo. Março eu falo janeiro, fevereiro e vivo até abril. Você não tá entendendo. Tudo cancelado. A cada dia chegava um zap, não, vamos adiar por um mês, 15 dias. Ninguém adia Dia da Mulher, meu filho. É aquela coisa, é sazonalidade, né? E é claro, tem um outro calendário que também não é sazonal, mas na época, março, tem uma explosão que, para mim, é um tiro de velocidade que segura bem os boletos. E aí, menino, era todo dia cancelando, caindo. Não, daqui um mês a gente volta, daqui 15 dias a gente volta. Mas, imagina. Desesperador. Foi a mesma coisa aqui, Pri. Aconteceu a mesma coisa. E aí, curioso, depois desse ano, os temas mais importantes. Então, aí que tá. A mudança. Aí que tá, porque a partir de maio, começaram a procurar por palestrantes. E a partir de maio, os temas foram começando a mudar. Nesses últimos meses, eu percebo que as empresas elas estão procurando palestrantes que falam sobre temas que interessam aquele momento delas. De novo, o interesse, tá? E aqui que está uma questão muito interessante sobre o mercado de palestras do último ano. Palestras deixaram de ser festividade e passaram a ser necessidade. Deixaram de ser festividade e passaram a ser necessidade, porque agora as empresas não estão procurando por palestrantes na convenção do ano, no final do ano, no começo do ano. As empresas estão procurando... Eu não vou dar spoiler, deixa eu continuar na linha cronológica aqui. No começo de maio, a procura por palestrantes eram palestrantes de saúde. O que é esse corona? Como prevenir esse corona? Quanto tempo vai durar esse corona? Essa era a procura de palestrantes no começo de maio. Conforme os meses foram passando, as empresas foram começando a procurar palestrantes voltados para liderança, voltados para inteligência emocional, voltados para trabalho em equipe. As empresas estavam interessadas em entender como trabalhar nesse novo normal a liderança à distância, o trabalho em equipe à distância. O trabalho remoto, o líder que estava surtando, é isso mesmo. Eu queria fazer como o dia inteiro, ver a pessoa na câmera para poder ter controle. Exatamente. Né? A inteligência emocional das pessoas que estarão trancadas em casa. Então, essa é a vibe do mercado de palestras hoje. Legal. E quanto tempo você acha que esse tema ainda tem demanda? Esses desdobramentos e consequências para o mundo do trabalho da pandemia? Você acha que isso ainda está aquecidinho, ainda tem demanda para isso? Ou as pessoas já assimilaram? Quem surtou, surtou. Quem não surtou, não surtou. O que você acha? Bom, eu ainda vejo que as empresas estão muito preocupadas em entender como fazer esse trabalho remoto, como trabalhar essa gestão das emoções também com as pessoas que estão à distância, né? Tem muita gente surtando aí ainda com esse isolamento, porque a gente vai para a fase amarela, volta para a fase vermelha, fica tudo trancado, depois pode sair um pouco para a rua de novo. Então, eu acho que isso ainda, essa procura por esses temas relacionados ao momento ainda vai durar até o final do ano, Pri. Acho que até ano que vem as coisas ainda vão ser dessa forma. Enquanto a capacidade de fazer planos estiver abalada, sem dúvida essas pessoas vão precisar. E aí é que tá, né? Não é mais a palestra da festividade, não é mais a palestra da convenção, é a palestra da necessidade, é a palestra do arrumar a cabeça rapidinho para a pessoa produzir. Por que você acha que ainda assim as pessoas estão dizendo que o budget está menor? Claro, tem uma crise, tem um corte de gastos, mas por que as empresas têm relutado mais para pagar os mesmos cachês dos eventos presenciais, das festividades, das convenções? Olha só, por aqui, de novo, vou falar sobre o meu mundo, é o que está acontecendo comigo. Por aqui, eu não vejo as empresas reclamando de preços. Inclusive, os preços das palestras estão aumentando.
Os palestrantes famosos estão voltando a cobrar o mesmo preço que eles cobravam pelas palestras presenciais. Quando as palestras presenciais voltar, o preço das palestras presenciais com certeza vão aumentar e o preço das palestras online vão ficar o preço que era as presenciais. Então, eu acho que sim, vai acontecer. Inclusive, essa questão da negociação, Pri, eu acho que está muito ligada, de novo, ao interesse. Já aconteceu muito, acontece direto, de um cliente meu entrar em contato comigo procurando pelo Bernardinho, custa R$60 mil a palestra dele, e aí o Bernardinho não tem agenda, eu indico outros palestrantes, e de repente o palestrante custa 15 mil, e a empresa fala, não dá para fazer por 11 mil, por 10 mil? Mas ia pagar 60 mil no Bernardinho, e não tem 15 mil para pagar nesse cara? Então o preço, eu vejo que não está tão ligado à necessidade, porque a empresa, como eu disse, ela paga em média 20 mil reais por um palestrante. Dinheiro não é o problema das empresas privadas. A questão é a quantidade de interesse que você desperta na empresa privada. O seu preço vale aquele preço que você está pedindo pela sua palestra? A gente volta para aquela pergunta que fizeram. Quanto que eu cobro pela minha palestra? E quanto que a sua percepção de valor transmite? Se você cobra mais do que a sua percepção de valor transmite, todo mundo vai pedir desconto. E aí tem algumas táticas também, viu, Pri, que pode ajudar. Por exemplo, você falou lá da gravação da palestra que as empresas não permitem, mas uma empresa pediu desconto para sua palestra, beleza, dou desconto. Negocia mas é o gravação. seguinte, exatamente. Você pode gravar, posso gravar a minha palestra? Na verdade, você pode gravar a minha palestra e posso ter um depoimento seu depois no final da minha palestra? Se você fizer isso daqui, eu posso te dar o desconto sim. Então, tem essa oportunidade também. Nem tudo é pagamento em dinheiro, né? Tem muita coisa que vale até mais. Isso vai te ajudar a cobrar mais caro depois também. Exatamente. Vai sair daquele limbo, né, dos desconhecidos. Lucas, aquele início, aquela comoditização que teve no início, né, da pandemia, com as lives, todo mundo fazendo live, dando live, inclusive para as empresas, parece que sossegou. As empresas já perceberam que o valor da entrega é o mesmo no meio de eletrônico, no meio digital, né, presencial ou não. Você acha que era também, claro, o medo do gasto, mas também um preconceito com os meios digitais, achar que isso é menor, achar que tem menos valor? Passou isso, né? A procura das lives, você diz? A comoditização, ou seja, a banalização, achar que live é porque é digital vale menos, que vai entregar menos, não vai tirar selfie depois, não vai dar autógrafo, então vale menos aquela entrega. Tá, procura por palestras online, palestra fechada no Zoom ou em qualquer outra plataforma, tá acontecendo e eles estão pagando bem, os clientes. Agora, por lives... Agora sim, né? Exato. Agora, por lives, eu não vejo procura das empresas por lives. Empresas privadas, tá? Procura das empresas por lives. Digitais, marca. Pode ser. Campanha promocional. Empresa de marketing de influência faz. Vamos lá, tem um monte de pergunta aqui. O pessoal perguntando, né, querendo que você palpite em título de palestra. Meu Deus, fala. Meu celular, ele tá quebrado, então às vezes ele desliga do nada. Eu tô com medo de desligar aqui porque minha bateria tá acabando. Se tiver muitas perguntas, eu posso trocar de celular aqui. O que você acha? Vamos para a última. Você acha que o título da palestra tem tanto impacto assim? Você opina no título? Porque, assim, depois quando você conversa com o contratante, às vezes ele traz o título dele, ou você precisa fazer um título para o mesmo tema de palestra, mas que tem a ver com o evento, né, com a ideia central do evento. Título é uma coisa que é tão definidor, assim, da venda da palestra? Título é super interessante. E se é super interessante, é importante. Porque o seu trabalho como palestrante, vocês que estão aí assistindo a gente, é despertar interesse no gerente de RH. E o título fala por você antes de você poder falar com o cliente. Então, sim, o título é super importante para despertar o interesse daquele cara a ponto dele querer falar mais com você sobre aquela palestra. É importante, sim. Então, dá uma dica de título que faz o cara clicar no seu e-mail, abrir seu e-mail e querer conhecer você. Te dá uma chance para fazer uma call com ele. Vamos lá. O título, ele precisa estar ligado ao posicionamento do palestrante. Então, por mais que eu queira dar dicas de títulos, eu não posso dar uma dica sem saber o posicionamento. Mas vamos supor, o Rodrigo Pimentel, a palestra
o posicionamento do Rodrigo Pimentel, que é ex-capitão do BOPE, para quem não conhece, ele que criou o filme Tropa de Elite, o livro Tropa de Elite, o Capitão Nascimento é inspirado nele. Então, o posicionamento do Rodrigo Pimentel eu te ajudo a transformar sua equipe em uma tropa de elite. Esse é o posicionamento dele. Tem a ver com as empresas privadas, tem a ver com vendas, tem a ver com comercial, com motivação, e também tem a ver com o mundo militar, que é o mundo ali da especialidade dele. Quando ele for criar o título da palestra dele, o título necessariamente precisa estar ligado ao posicionamento. O título dele não pode ser como prospectar empresas. Não tem nada a ver com o posicionamento dele, entendeu? Então, seu título, palestrante, ele precisa estar ligado ao seu posicionamento. E aqui no seu posicionamento, sempre, é onde você precisa trabalhar a criatividade, trabalhar a sua especialidade, trabalhar aqui, ó, o que está dentro de você, para você criar algo único que te diferencia de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. A partir desse momento que você criar esse posicionamento, você vai conseguir criar media kits diferentes de todos os outros palestrantes que falam sobre o mesmo tema que você. Site, vídeo, e-mail, tema de palestra, diferente de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. Mas primeiro é necessário criar um posicionamento único para despertar interesse em todos os seus pontos de comunicação. E aí eu tenho um outro exemplo de um posicionamento super legal é de uma palestrante que ela se chama Juliana, a Juliana Guilherme, né? Ela é cadeirante e ela gosta de escalar montanhas. E aí o posicionamento dela eu escalo montanhas mesmo numa cadeira de rodas e quero ajudar você a escalar suas montanhas metafóricas. Olha só, tem um monte de palestrante que é cadeirante, tem um monte de palestrante que tem palestras de superação, mas não tem nenhum palestrante que tem um posicionamento igual ao dela. Um posicionamento poderoso que diferencia ela de todos os outros. A partir desse posicionamento, o Media Kit fica diferente. As fotos dela vão ficar diferentes. Os temas de palestras vão ficar diferentes, entendeu? E esses temas, vídeos e fotos diferentes vai despertar interesse da empresa. Resumindo, a pior coisa que o palestrante pode fazer é querer ficar igual a todo mundo ou copiar o título dos outros. É o que ela tem de diferente, que é escalar a montanha, que faz a palestra dela chamar a atenção das pessoas e ser contratada. Então, vê aquilo que você faz diferente. Você fuma charuto, você, joga futebol de botão, você faz surf, não importa, né? Coloca isso como um diferencial aí para sua marca, para sua Inclusive, ideia. essa questão do posicionamento vai ser o tema da segunda, vai ser o tema da segunda aula da imersão palestrante online. Eu vou falar sobre como criar um posicionamento, que começa dia 17 agora. Vou falar sobre como ser um palestrante impossível de ser ignorado. A gente vai falar sobre como criar... Boa. A gente vai estar lá. Pessoal, já sigam, se não estão seguindo ainda, já sigam. Fica a dica palestrante, é o Lucas Lopes. Ele vai começar a imersão dele dia 17 e vai ser online para a gente aprender muito. Vamos lá participar, vamos aprender e vamos turbinar essa carreira e parar, dar desculpas e botar a culpa na crise, vírus, enfim. Tem muita gente precisando ser ajudada. Isso não vai deixar de existir e existe mais do que nunca. Se você tem uma mensagem poderosa que merece ganhar o mundo, foca no que está na sua mão resolver. Não é isso, Lucas? Bora para cima. As pessoas precisam te ouvir. Eu costumo dizer, Pri, que o palestrante, ele é como um médico, ele é como um bombeiro, ele é como um policial, porque assim como um médico, um bombeiro e um policial, ele também tem a capacidade de salvar vidas. Eu já ouvi de palestrantes, Pri, dizerem que quando eles desceram do palco, uma pessoa chegou até ele e falou assim: eu estava prestes a me suicidar, deixei um bilhete lá no meu quarto falando isso, mas depois de assistir sua palestra eu desisti. Olha só, por isso que eu gosto de estar aqui. Eu podia estar assistindo Netflix ali, mas eu não estou. Eu podia estar trabalhando na minha agência, mas eu estou passando essas dicas porque eu me sinto diretamente responsável por essas vidas salvadas quando eu ajudo o palestrante também a entenderem como se comunicar, como passar essas mensagens lindas para essas pessoas. É isso mesmo. Lucas, muito obrigada. Foi muito bacana. Tenho certeza que todo mundo aproveitou. Sucesso aí na sua imersão, sucesso no seu trabalho, porque ele é muito valioso. E vamos continuar essa conversa sempre. Obrigada pela collab. Imagina, obrigado você pelo convite. E posso fazer um convite para o pessoal? Opa, claro. Pessoal, é o seguinte, amanhã, às 19 horas, tem live lá no meu perfil. Então, se vocês querem saber mais sobre o mercado de palestras visto pelos olhos do contratante, amanhã às 19 horas, vocês têm um encontro marcado comigo, tá? Isso, aproveita
fazer as perguntas que não deu para fazer hoje e fazer tudo amanhã. Isso. Vai lá. E, ó, Pri, se Bacana, quiser me chamar numa outra oportunidade para a gente responder essas perguntas que sobraram, eu estou à disposição, tá? Bacana, vamos mesmo, bacana. Legal. Tchau, Lucas. Obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Valeu. Valeu, não valeu? Compartilha aí com o máximo de pessoas que vivem de palestra, vivem de treinamento e quer turbinar esse braço da carreira. Tchau.